Nós vamos ler juntos dos versículos 5 até o versículo 13, Lucas capítulo 11. Eu gostaria que vocês... Eu vou fazer um coral bonito na leitura aqui. As mulheres vão começar lendo o 5, os homens lerão o seguinte e assim por diante, até chegar no 13. E eu sei que vocês vão ler bem bonito. Vocês leem as mulheres o 5, os homens o 6 e assim por diante. Então, mulheres podem ler? Amigo, empresta-me 3 pães. Homens, pois que um amigo meu, estando em viagem, chegou à minha casa e não tenho o que lhe oferecer. Se ele, respondendo de dentro, não me incomodes, já está a porta fechada, e os meus filhos estão comigo na cama, não posso levantar-me para te dar. Digo-vos que ainda que se levante para nos dar por seu amigo, todavia, por causa da sua importunação, se levantará e lhe dará quantos pães ele precisar. Pelo que eu vos digo, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á. Pois todo o que pede, recebe, e quem busca, acha, e ao que bate, abrir-se-lhe-á. E qual o pai dentro de vós que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se lhe pedir peixe, lhe dará um peixe, uma serpente? Ou se pedir um ovo, lhe dará um escorpião, todos juntos. Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial, o Espírito Santo, àqueles que lhe pedirem. Vamos orar ao Senhor novamente nesse momento. Peça a Deus para falar ao seu coração através da mensagem, da palavra. Peça ao Espírito de Deus iluminação para entender o que Ele tem para nós nesse momento. Senhor, nós te pedimos nesse momento graça e misericórdia sobre nossas vidas e a iluminação do Teu Espírito Santo para entender a Tua palavra, para compreender a mensagem que o Senhor tem para nós. Fala, Deus, aos nossos corações. A Tua palavra é alimento, a Tua palavra, Senhor, é água que purifica nossos corações, a Tua palavra tem poder. Age nesse momento entre nós, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Meus irmãos, baseado no que nós acabamos de ler, principalmente quando nós lemos, pois todo o que pede recebe, no versículo 10, o que busca encontra, e a quem bate abrir-se-lhe-á. Eu quero meditar um pouco sobre o que está escrito ali, porque nem sempre, o título, Felipe, porque nem sempre Deus responde ou nos responde como gostaríamos. Você pode dizer comigo? Porque nem sempre Deus nos responde como gostaríamos. Nós acabamos de ler nas Escrituras Jesus afirmando que quando se pede, quando se bate, se abre, quando se pede, recebe. É muito claro a Escritura. Mas nós precisamos, com a ajuda do Espírito Santo, entender o que Deus está nos falando, para não ficarmos confusos no nosso pensamento. Eu tenho uma Bíblia de estudo de Genebra, não sei se alguém aqui mais tem, é uma Bíblia muito boa de estudo, e ela tem um comentário sobre oração, que eu trouxe aqui para um resumo, para ler para vocês. Preste atenção, por favor, que diz o seguinte, no comentário da Bíblia de Estudo de Genebra: Deus nos criou e nos redimiu para termos comunhão com Ele, e a oração é uma parte importante do nosso relacionamento com Deus. Ele nos fala na Bíblia e através dela, a qual o Espírito Santo revela e aplica ao nosso coração e nos capacita a entender. Nós, então, falamos a Deus a respeito dele mesmo, a respeito de nós mesmos e de pessoas em seu mundo, formulando o que dizemos
como resposta ao que ele tem dito. Essa forma singular de conversão bidirecional continua enquanto dura a vida. O comentário continua dizendo que a Bíblia nos ensina a orar tanto sozinhos como em companhia dos outros, citando os seguintes versículos. Por exemplo, em Atos, no capítulo 1, versículo 14, o que é que está escrito aí? Todos estes perseveravam unanimemente em oração com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Então, havia oração, a Bíblia nos ensina a oração, o grupo de irmãos juntos, orando. Quando nós lemos em Atos, no capítulo 4, versículo 24 agora, ao ouvirem isto, se levantaram unanimemente a voz a Deus e disseram: Senhor, tu que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. Veja ali, ao ouvirem isto, levantaram unanimemente a voz a Deus. Era o grupo junto, orando, buscando ao Senhor juntos. Quando nós oramos, quando nós estamos orando, nós expressamos a Deus louvor, adoração. Na oração você também confessa pecados a Deus, é na oração. Através da oração você pede a Deus perdão. A oração é esse veículo de intimidade com Deus. Tem uma importância tremenda na vida do crente. Pela oração nós damos graças a Deus, pela sua bondade, pela sua misericórdia. Nós pedimos por nós mesmos e nós oramos pelos que estão necessitados. Não é assim que fazemos na oração? Inclusive aqui eu quero fazer a observação e dizer à igreja que continuemos orando pela vida da Ana Ruth. Ana Ruth já está em casa, ela já está em casa. Tem passado por lutas, por provas, mas fez a cirurgia, já está em casa. O Asaf tem mantido todo o povo de Deus informado e orando. Há outras pessoas precisando de oração. Temos orado pela vida da irmã Sônia. Nós oramos um tempo desse, clamamos juntos pela vida da Tereza, que ali está. E pelo que eu sei, está precisando também de um pouco de oração hoje. Érica me falou que vamos orar, que um dente. Sempre temos um motivo de orar pelo outro. E se você não tem nada de enfermidade na sua vida, se você não tem nenhum problema especial para dizer, ore por mim, nós precisamos de oração, precisamos de orar uns pelos outros. Então nós precisamos entender o valor da oração nas nossas vidas. Na oração do Pai Nosso, vamos chamar assim, a oração do Pai Nosso, inclui, Jesus nos ensinou a orar, inclui adoração a Deus. Jesus adora, Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Jesus nos ensina também ali que a oração pode ser para pedir, quando não nos deixes cair em tentação, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. É pedido, você ora pedindo, você ora também confessando, perdoa os nossos pecados, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Então a oração, ela envolve tudo isso. No livro de Salmos, que é um livro maravilhoso, que tem vários ensinamentos, também nos fornece modelos de oração. Eu acredito que um dos maiores escritores no livro de Salmos que nos ensina sobre o valor da oração é o próprio Davi, o rei Davi, que ora, intercede, inclusive, porque a intercessão é diferente da petição. Interceder é você se colocar no lugar do outro, não é assim? Você está pedindo a Deus, mas você se coloca. A oração de intercessão é importante entendermos, para quando nós formos orar, sabermos exatamente como devemos orar. Na oração de petição, por exemplo, nós colocamos diante de Deus os nossos anseios, os nossos desejos, os nossos pedidos. Diante dele nós expressamos a nossa fé, nós colocamos diante de Deus que nós dependemos dele, nós precisamos de uma ação dele. Na oração de petição, você está ali naquele momento
com fé na palavra de Deus, inclusive no que nós acabamos de ler, que todo aquele, Jesus nos ensina, todo aquele que bate se abre, todo aquele que pede recebe. Quando você vai fazer essa oração de petição, você vai com fé. Agora, amados, não devemos nos esquecer nunca que as nossas orações devem ser feitas, dirigidas a Deus em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus. Jesus é o nosso mediador. Ele nos diz na palavra, porque a palavra de Deus nos diz que há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, a saber, Jesus Cristo, homem. Então, o nome que tem poder para você orar em nome de Jesus. Jesus é o caminho, é a verdade, é a vida. Ele falou, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, tudo é centralizado na pessoa do Senhor Jesus, inclusive as nossas orações, que devem ser feitas em nome do Senhor Jesus. Você pode orar a Deus sempre, em qualquer lugar. Você só tem que ter no coração essa certeza. Não importa onde eu esteja, não importa como eu esteja, quando eu falo, mesmo sem abrir minha boca, o meu Deus me ouve. Esse é o primeiro princípio de fé de quem ora, saber que Deus sempre nos ouve. Mas o título da nossa reflexão hoje é porque nem sempre Deus nos responde como gostaríamos. Como gostaríamos. Ainda falando sobre o nome de Jesus, eu gostaria que você observasse o que diz João 14, 13 e 14. João 14, olha o que está escrito. Você pode ler para mim? E tudo em meu nome eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei. Então você já observa o poder que tem o nome do Senhor Jesus. Isso significa que cada vez que eu oro, eu gosto de fazer isso, eu gosto de ensinar sobre isso. Quando você ora em nome de Jesus, em nome de Jesus. Quando você diz em nome de Jesus, você está declarando que você está ali na presença do Pai, não porque você merece nada dele. Eu estou aqui na tua presença, meu Pai, por causa de Jesus, e é em nome de Jesus que eu oro, que eu faço a minha oração de confissão, de petição, de intercessão, seja qual for o tipo de oração. Falando ainda sobre oração, o comentário da Bíblia de Genebra diz assim: na oração de intercessão, nós apresentamos a Deus as necessidades, ou as nossas necessidades e preocupações, tanto nossas como dos outros. Quando fazemos isso, nós exercitamos a dádiva do amor de Deus pelo próximo. Quando você intercede pelo outro, você se coloca no lugar do outro. Você alguma vez na sua vida intercedeu por alguém? Mas eu estou falando de interceder, como diz um hino antigo, uma música antiga de louvor a Deus, eu nunca mais cantei, mas ame ao seu próximo, como se fosse você, como se a dor que ele sente, fosse a que sente você. Ame ao seu próximo, como se fosse você, como se a dor que ele sente, doesse mais em você. Para mim, resume o que é oração de intercessão. É quando eu clamo pela vida de uma pessoa, e naquele momento que eu estou clamando, é como se você sentisse exatamente o que a pessoa está sentindo. É uma expressão de amor pelo próximo. Nós temos o grupo de WhatsApp da igreja, da BPC, e tem um grupo de intercessão. E sempre tem alguém pedindo oração. O meu desejo é que esse grupo não se torne algo mecânico. Ora pela irmã fulana, ora... Ok, vou orar. A oração de intercessão, ela tem um poder tremendo quando você sente a dor do outro. Agora, não pode ser algo automático, mecânico. Tem que ser algo que sai do nosso coração. Quando você lê o Velho Testamento, se falou aqui hoje, eu não sabia nem que Rose ia falar o que ela falou, mas Moisés é um grande exemplo de intercessor pelo povo. O profeta Moisés, ele intercedia muito pelo povo. Ele intercedia. Temos outros profetas, o próprio Jeremias, que intercedeu muito pelo povo de Deus, por Israel, derramou lágrimas
pelo povo. Ele é até considerado pelos teólogos estudiosos como profeta chorão. Profeta chorão. Ele chorava, ele clamava pelo povo, ele intercedia. Intercessão é algo que pega o seu coração e sabe, arranca de você aquela força que você tem no coração para clamar pela vida do outro. Isso é interessante, é muito interessante. Moisés é esse tipo de oração, de intercessão. Mas no Novo Testamento, a oração de intercessão, ela está no centro daquilo que Jesus veio fazer. Jesus, ele é o nosso intercessor. Ele é o nosso eterno intercessor. E Jesus, ele deixou isso claro ali em João 17, quando você lê a oração sacerdotal. Jesus clamando pelos seus discípulos. Maravilhoso. Oração de intercessão. Jesus dá esse exemplo. E o que acontece é que essa oração mostra que a glória de Deus, ela estabelece o propósito final da intercessão. Ou seja, quando Deus, na sua palavra, nos ordena que oremos, intercedamos uns pelos outros, na verdade, Deus quer revelar a sua glória através dessa nossa atitude. É muito importante isso, irmãos. É muito importante na vida do cristão. Nós temos na mente. Bom, porém, mesmo crendo que Deus ouve quando nós oramos, crendo na sua palavra, que Deus é um Deus maravilhoso, bondoso, fiel, Ele age em favor de todo aquele que clama, vem essa pergunta: por que nem sempre Deus nos responde como gostaríamos? Esse é um questionamento que, dependendo do nosso grau de maturidade cristã, nós poderemos atravessar ou não a luta, a provação de cabeça erguida. Vai depender do grau de maturidade cristã para receber aquilo que acontece na nossa vida. Bom, eu queria compartilhar com vocês algumas possibilidades, 3 possibilidades. Existem várias possibilidades, porque nem sempre Deus nos responde como gostaríamos. Primeiro, pode ser que Deus não nos responda como gostaríamos, ou pode ser que Deus não te responda porque estamos pedindo mal, não estamos sabendo pedir. O que é que tem na palavra de Deus em relação a isso para reforçar essa verdade na nossa vida? Se você lê o que Tiago escreveu no capítulo 4, em Tiago 4, 2 e 3, leia, por favor, o que está escrito. Cobiçais e nada tendes, logo matais. Invejais e não podeis alcançar, logo combateis e fazeis guerras. Nada tendes porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites. Infelizmente, isso pode acontecer com o cristão. Pode acontecer. Nem sempre estamos querendo alguma coisa para a glória de Deus. Nem sempre. Às vezes nós queremos algo para o nosso próprio deleite. Vaidade mesmo. Prazer próprio e não a glória do Senhor. Na verdade, todo ser humano tem essa tendência de pensar e querer o melhor para si. E às vezes nós usamos: Deus me deu esse carro para a glória dele. Já ouviu alguém fazer isso? Ou dizer isso? Deus me deu esse carro para a glória dele. Deus me deu essa casa, ai que bênção, é para a glória de Deus. Eu queria que nós fôssemos maduros o suficiente para pensar em que o meu carro pode ser usado para a glória de Deus. Em que a minha casa pode ser usada para a glória de Deus. O meu trabalho, como é que o meu trabalho pode ser usado para a glória de Deus? Porque nós temos esse interesse, oramos fervorosamente quando se trata de algo que vai nos beneficiar, a mim e a minha família.
E nós nos esquecemos que o verdadeiro amor, o amor que vem de Deus, não se baseia no receber, mas no dar. Então já vai ficando claro na nossa mente. Como é que seu carro pode ser usado para a glória de Deus? É quando você está em dia de calor, no ar-condicionado, vidro fechado, dirigindo, você sozinho dentro daquele carro, indo para algum lugar. Glória a Deus. Que carro, esse carro é abençoado, é para a glória de Deus. E você sozinho desfrutando do seu carro. Você pode dizer, sim pastor, mas eu vou sair pela rua perguntando quem quer ir no meu carro. Você é maduro o suficiente para entender o que eu estou falando. Quando eu centralizo em mim, somente em mim, quando eu não penso em mais ninguém, eu diria, não está sendo para a glória de Deus, quando eu começo a agir egoisticamente. Mas a nossa reflexão hoje é que nós devemos pensar em como eu posso usar o que Deus tem me dado para a glória dEle. Está implícito que o que Deus tem me dado é para a glória dEle quando eu uso para abençoar outras pessoas. Porque o reino de Deus, ele funciona diferentemente do mundo. No mundo, eu não quero nem gastar tempo aqui dizendo como é o mundo, porque acredito que a maioria aqui sabe como é que funciona no mundo. Eu, primeiro, depois eu, por fim, eu. E se sobrar mais alguma coisa, é para mim também. Entende? No reino de Deus é diferente. No reino de Deus, a coisa funciona diferente. É ao contrário. O último é primeiro. É assim? Quem quer ser servido tem que servir. O reino de Deus funciona diferente. Quem leva, Jesus fala, no lado do rosto, oferece o outro. Quem pede para andar 1 milha, no reino de Deus, tem que andar a 2ª milha. Por isso que muitas pessoas não acham muito atraente o Evangelho do Senhor Jesus, porque ele funciona diferentemente do mundo, totalmente do mundo. Então, qualquer coisa que eu ore, que eu peça, que eu gaste a minha energia, o meu tempo, que seja voltado apenas e somente para eu ser abençoado, eu acredito que se enquadra exatamente com esse versículo do livro de Tiago. Eu estou pedindo mal quando eu estou pedindo somente para o meu deleite. Porque Jesus, ele ensina com a sua vida. Ele ensinou com a sua vida, continua nos ensinando, que andar com Jesus significa dividir. Andar com Jesus significa, por exemplo, na oração, falando sobre oração, quando eu oro, eu estou orando ao nosso Deus. É ao nosso Deus. É para a glória de Deus, do nosso Deus. É a nossa comunidade, é a nossa igreja. É o nosso povo, os nossos irmãos. Eu não posso ser egoísta. Tem pessoas que pensam que podem monopolizar Deus. É o meu Deus. Entende o que eu estou falando? Ok, é o meu Deus. Mas eu não posso achar que Deus é apenas e somente o meu Deus. Deus nos surpreende. Deus surpreendeu Israel na história, quando levantou Ciro, o ímpio. E Deus diz, o meu servo, a um ímpio, através do qual fez uma mudança na história do povo de Deus. Nós não podemos achar que Deus é somente nosso, a chuva só vai cair sobre mim, as chuvas de bênçãos só vão cair sobre mim. Não. E quando eu estiver orando, inclusive no condomínio onde eu moro, se eu orar para Deus guardar somente a minha casa, Senhor, guarda a minha casa, a minha esposa, os meus filhos. Senhor, o temporal está vindo, essa tempestade está vindo. Senhor, não permita que a minha casa caia. Caia da direita, caia da esquerda, caia da frente, mas Tu és meu Deus, eu não vou ser atingido. É errado. É egoísta essa oração. Quando eu oro, eu tenho que orar, Senhor, guarda esse condomínio, guarda essa cidade. Que visão tão pequena é essa, quando eu acho que Deus vai agir somente para mim e por mim?
Não é essa a proposta de Jesus. Brilhe a vossa luz diante dos homens. Brilhe a vossa luz diante dos homens. Por que eu tenho que fechar somente, sabe? Eu só vou orar por quem eu acho que eu devo orar. A igreja tem falhado muito nessa matéria, porque nós só gostamos de quem se parece com a gente, ou que gosta do que a gente gosta, não é assim? Não fui com a cara de fulano. Um pré-julgamento que muitas vezes faz nós ficarmos com vergonha de nós mesmos. Porque quantas vezes você já errou fazendo um pré-julgamento e depois você conhece a pessoa e diz, uau, como eu estava errado. Você anda pelas ruas, se você vai, por exemplo, eu vou citar, está bem recente na minha vida que eu passei por lá, nessas férias, Nova Orleans. Nova Orleans. Quem aqui conhece Nova Orleans? Você anda por aquelas ruas. Ali é um lugar onde a igreja deveria estar presente. Mas a igreja não vai. Na Bourbon, não vai. Se bem que eu vi. Eu estava andando ali, semana passada. Esperava a Érica chegar lá para ir buscá-la no aeroporto. No meio daquela situação, eu vi uma mulher, um senhor e um mais jovem, com um carrinho parado, passando música, gospel, e escrito, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu vi, e eu parei, e as pessoas vinham e passavam assim. Não tinha muita gente junto, mas no meio daquele povo. Nós temos uma tendência de nos aproximar de quem nós achamos mais bonito. Fala igual a mim, sabe os hinos que eu sei, gosta do que eu gosto, torce pelo mesmo time, é da mesma igreja. Será que essa é a proposta do Senhor Jesus? Será que eu tenho que agir diferente? Não. Eu tenho que manter comunhão com os irmãos na fé, porém, eu tenho que ter uma visão mais ampla, eu tenho que buscar os diferentes, porque quando eu busco um diferente, o apóstolo Paulo era tão diferente da igreja, o apóstolo Paulo era tão diferente que ele prendia os cristãos, fazia os cristãos blasfemarem, permitia a morte de cristãos. Ele era muito diferente, mas quando ele se encontrou com Jesus, Jesus disse para Ananias, que foi orar por ele, disse, vai, porque Ananias não queria orar por Paulo. Vou não, Senhor, o que é que ele tem feito pela... Vai, porque este é para mim um vaso escolhido. Quantos vasos escolhidos tem lá em Nova Orleans, ali dentro, que ainda não foram alcançados? Quantos vasos escolhidos? Quantos vasos dentro da empresa onde você trabalha, que precisam escutar sobre o amor de Deus? Meus irmãos, isso é muito sério. Olhe que eu estou apenas num ponto dos 3 que eu falei. Nós nem sempre somos ouvidos por Deus. Talvez, certamente, porque muitas vezes pedimos mal para o nosso próprio deleite e não para a glória de Deus. Senhor, dá-me um carro novo para eu usar este carro para fazer visitas a quem está precisando nos hospitais, numa penitenciária. Senhor, me dá um carro novo para que eu possa ir em lugares longe onde pessoas estão precisando. Senhor, dá-me uma casa nova. Não é pecado pedir a Deus morar numa casa boa, não é pecado. Mas o que é que eu vou fazer com essa casa? Eu vou tirar fotos e postar no Facebook? Oh, minha casa. Ou então, você já viu a minha casa nova, bonita? Você tem usado para a glória de Deus? Você tem praticado a hospitalidade que está na palavra de Deus? Hospitalidade? Ou não? Ou você é daqueles que gostam de receber ninguém na minha casa? Gente, isso é muito sério. Nós tropeçamos em pedras. Você já viu alguém tropeçar numa montanha? Eu vim ali, pastor, eu tropecei numa montanha e caí. Ninguém tropeça em montanha. Nós tropeçamos nas pedrinhas.
E as pedrinhas estão assim ao nosso redor. E nós constantemente estamos tropeçando. Pode ser que eu não esteja sendo ouvido por Deus muitas vezes porque eu estou pedindo mal. Mas vamos avançar. Vamos avançar. Deus nem sempre nos responde como gostaríamos. Talvez porque eu estou precisando limpar primeiro o meu coração. Limpar primeiro o coração. O coração humano, ele pode ser facilmente manchado pelo pecado. Quando Jesus quis nos ensinar sobre qual atitude deve ter cada pessoa que se aproxima de Deus quando ora, ele citou a parábola do fariseu e do publicano. Ele nos ensina claramente que é importante observar como está o nosso coração diante de Deus, porque os fariseus, eles confiavam em si mesmos. Eles se consideravam justos. Eles desprezavam os outros. Na parábola, o fariseu orava em pé. Orava de si e para si. Eu não sei se eu passei para Felipe, Lucas 18, 11, 12, Felipe. Lucas 18, 11 e 12. Está aí, leia comigo, por favor. O fariseu de pé, assim orava consigo mesmo. Ó Deus, graças te dou que não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Essa oração do fariseu, de pé, na parábola. Esse homem era um santo. Esse homem era demais. Ele fazia tudo perfeito. E ele começa a oração dizendo: eu te agradeço, meu Deus, porque não sou como os demais. Essa não é a proposta do Senhor Jesus. Você bater no peito e se achar melhor do que tudo e do que todos. De jeito nenhum, essa não é a proposta. Deus jamais pode se contradizer. Não, jamais. Deus simplesmente nos ensina na sua palavra. Se você observar o versículo 13 de Lucas 18, mas o publicano, estando em pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, sê propício, sê misericordioso comigo, que sou pecador. Meus irmãos, quantas vezes nós agimos dessa forma? Lá no íntimo achamos que nós somos melhores do que todos. Só faltamos bater no peito e dizer: eu dou graças a Deus porque não sou como essas pessoas que andam por aí fazendo isso, aquilo e outro. Se você acha que não é igual a essas pessoas, e se realmente você não é igual a essas pessoas, é pela graça de Deus sobre a tua vida. Se você não é adúltero, se você não é roubador, se você nunca praticou certos crimes, é a graça de Deus sobre a tua vida. Não é porque você é melhor do que ninguém, é a graça de Deus sobre a tua vida. E essas pessoas sobre as quais estamos falando, está aí no texto, elas precisam ouvir o Evangelho através de você. Elas precisam ver o seu testemunho, elas precisam ver o poder de Deus através da sua vida. Nós não podemos simplesmente abrir a boca para criticar, para maltratar, para julgar e para querer mandar para o inferno assim de qualquer maneira. Essa não é a nossa missão, não é a missão da igreja, não é a missão da igreja, mandar ninguém para o inferno. A nossa missão é falar do amor de Deus para todos, é pregar o Evangelho para todos. O nosso coração precisa estar limpo, precisa sim. Nós precisamos entender que Deus é atraído por corações humildes. É como se Deus é atraído por quem se humilha diante dele,
da mesma maneira, Deus não suporta quem é soberbo. Deus não suporta quem é orgulhoso. E a palavra nos ensina claramente nos ensina em Lucas 18, ainda 14. O que é que diz o versículo 14? Digo-vos que este, ou seja, o publicano, desceu justificado para sua casa, e não aquele, o fariseu. Porque todo o que a si mesmo se exaltar será humilhado, mas o que a si mesmo se humilhar será exaltado. Glória a Deus. Meus irmãos, a palavra de Deus nos ensina em outros lugares. Nos ensina que a soberba precede a queda. Você já leu isso na Bíblia, em Provérbios? A soberba precede a queda. A humildade precede a honra. É assim que funciona no reino de Deus. Quanto mais eu me humilho, quanto mais eu me quebranto, quanto mais eu reconheço que eu nada sou diante de Deus, tenha certeza, à luz da palavra de Deus, mais cheio da graça de Deus eu serei. Quanto mais eu me achar melhor do que todos, eu serei vazio, totalmente vazio. Portanto, tenhamos cuidado. Pode ser que nem sempre Deus nos responda como gostaríamos, porque o nosso coração, primeiro, precisa estar limpo e precisamos dizer: Senhor, purifica o meu coração. Limpa, Senhor, minha mente. Me ajuda a olhar para as pessoas e não me achar melhor do que ninguém. Me ajuda a ser como Jesus, que sendo Deus, não quis aqui na terra tomar essa posição de Deus, mas se humilhou e sofreu. E se humilhou de tal maneira que foi até a morte, morte de cruz. Mas o estado de humilhação de Jesus, ele foi depois coroado por um estado de glorificação maravilhoso, porque diz a palavra, pelo qual Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus todo o joelho se dobre e toda língua confesse que Ele é o Senhor. Glória a Deus. Precisamos imitar Jesus nisso. Por fim, meus irmãos, por último, pode ser que Deus sempre, ou Deus nem sempre nos responde como gostaríamos. O óbvio, porque Ele sabe o que é melhor para mim e para você. Você crê nisso? Deus sabe o que é melhor para mim e para você? Você confia nessa palavra? Deus sabe o que é melhor para mim. Se Deus sabe o que é melhor para mim, pode ser que eu ore por algumas coisas na minha vida, e Deus, como Pai Celestial, que conhece todos os corações, pode ser que Ele não me atenda naquele determinado momento, porque Ele sabe o que é melhor para mim. Não, Almir, você não está orando corretamente, não é isso que eu tenho para você. E o que é que eu devo fazer quando Deus não me responde da maneira que eu gostaria? Eu tenho que me submeter e dizer: Senhor, eis-me aqui, cumpra-se em mim o teu querer, seja feita a tua vontade. Foi o que Jesus fez. Se nós não somos atendidos como gostaríamos, eu diria certamente, Deus tem algo melhor para a sua vida. Deus tem algo melhor para aqueles que confiam nele. O apóstolo Paulo, ele orou 3 vezes, pedindo a Deus para tirar o que ele chamou espinho na carne, perturbava a vida dele. A palavra de Deus não revela o que era, e nem por que Deus não tirou. Mas Jesus disse: Paulo, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Glória a Deus. Então haverá momentos na minha vida que eu vou dizer: Senhor, 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 e eu vou ter que me conformar com: a minha graça te basta. A minha graça te basta, porque o poder de Deus se aperfeiçoa em nossa fraqueza. Paulo não foi atendido. Não foi. Meus irmãos, Jesus nos exorta na palavra, em Mateus capítulo 6, versículo 8. Mateus 6, versículo 8. Porque vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vocês pedirem. Aí está a soberania de Deus. Deus sabe o que eu preciso antes de dizer para Ele que eu preciso. Você crê nisso? Deus é soberano. Agora, irmãos,
Porque Deus sabe, isso não quer dizer que eu não vou orar. Pelo contrário, a palavra nos exorta a lançar sobre Ele as nossas ansiedades. Lançando sobre Ele a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Meus irmãos, andar por fé. A fé é um mistério. Exige de nós que muitas vezes continuemos caminhando, mesmo sem explicar a situação, sem explicar o porquê. E é muito perigoso quando alguém quer explicar o porquê. Eu vou te dizer por que isso está acontecendo na tua vida. Isso é perigoso. A pessoa pode errar. Isso é manipulação. É manipulação quando eu chego para você tentando dizer por que a sua vida está assim. Eu vou te dizer por quê. Está assim por isso e por isso. Será que é mesmo? Nós temos nessa igreja pessoas que têm enfrentado lutas tremendas. E até quem já não está no nosso meio, como a própria Nahut, que a igreja conhece e ama, está orando, e o Azaf está lá acompanhando. Como explicar? Eu até falei para o Azaf, Deus realmente sabe tudo. Porque, no meu entendimento pequeno, humano, já pensou se isso que ela está enfrentando hoje tivesse acontecido quando ela estava em pleno preparo para ir para onde ela está hoje? E aconteceu exatamente lá, quando ela está em Manhattan, no hospital trabalhando. Ela precisa fazer uma cirurgia de um cisto na cabeça, dentro do hospital, trabalhando com toda a assistência. Deus sabe tudo, irmãos. Não há nada que Deus não saiba. Ele sabe antes de pedirmos. Pode ser que Deus não nos responda da maneira como nós queremos, porque aquilo que eu estou pedindo não é o melhor naquele momento na minha vida. Mas a pergunta é, eu estou disposto a me sujeitar à vontade do Pai Celeste? Eu estou disposto a aceitar a vontade de Deus na minha vida? Jesus disse na palavra, ora, se vocês são maus, vocês sabem dar coisas boas aos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo, Jesus diz. Por que o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem? Meus irmãos, só há um caminho para andarmos equilibradamente nessa história toda. Se nós nos submetermos à direção do Espírito Santo de Deus. Quando você está andando na direção do Espírito Santo, a probabilidade de você perder a fé, a probabilidade de você perder a esperança, a probabilidade de você perder a visão fica muito pequena se você está andando submisso ao Espírito Santo. Por isso Jesus falou, quanto mais o Pai Celeste dará o Espírito Santo àqueles que o pedirem. Está lá em Lucas 11, de 5 a 13. Jesus, ele concluiu as suas palavras nesse texto, falando sobre a importância do Espírito Santo na nossa vida. Se você ler Romanos 8 e 26, da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar. É Deus quem está dizendo. Não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o Espírito mesmo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Meus irmãos, até orar nós não sabemos. Precisamos da ajuda do Espírito Santo. Então eu diria, qual é a solução para as nossas vidas? Aí está. Nos submetamos, peçamos a Deus a direção, o controle do Espírito Santo, cada vez que você for orar, buscar a Deus. Espírito Santo, como cantou a nossa irmã Sheila naquele dia, Espírito Santo, ore por mim. Leve para Deus tudo aquilo que eu necessito. Me ajude em minhas fraquezas. Não sei como devo pedir. Espírito Santo, ore por mim. É a única maneira de acertarmos. Senhor, nos ajuda. É o que nós devemos pedir. Senhor, nos ajude a orarmos, não para o nosso próprio deleite, mas tudo tem que ser para a Tua glória. Senhor, nos ajude a pedirmos corretamente.
Senhor, nos ajude, Senhor, a entendermos que Tu tens o melhor para a minha vida. Tu tens o melhor. Eu gosto muito de orar como Jesus nos ensina, nos submetendo à vontade de Deus, sem questionar muito. Senhor, por que, Senhor, esse pneu furou agora, uma hora dessa, da noite, aqui? O que foi que eu fiz, Senhor, para esse pneu furar uma hora dessa? Na hora que eu vou sair para trabalhar, o pneu furar. Senhor, às vezes eu quero imaginar um anjo dizendo assim: meu filho, minha filha, furou porque você não viu o prego, que você jogou o carro mesmo por cima. Você não tem uma visão boa, furou por isso. Troca o pneu, vai embora. Só que eu estou citando algo tão, um pneu furado, mas os níveis na vida são bem maiores. Senhor, por que eu estou tendo que enfrentar isso que eu estou enfrentando? Talvez a gente precisa aprender a, como temos ouvido, não pergunte o porquê, mas para quê? Senhor, em que isso vai glorificar o Teu nome? Em que essa cirurgia vai glorificar o Teu nome? Em que, Senhor, essa situação difícil na minha casa vai glorificar o Teu nome? Senhor, em que o nome de Jesus será exaltado? De que maneira o Teu nome será glorificado nisso que nós estamos vivendo nesse momento na nossa família? A fé nos conduz a ir nessa direção. E não ficarmos irritados com Deus, com raiva de Deus, brigados com Deus. Ou querendo abandonar a fé. Não vai fazer bem para a sua vida. Ok, Senhor, Tu não vais me dar. Ok, Senhor, tá bom. Eu não quero mais saber de você, Deus. Meu Pai Celeste, não é sábio isso. Quem é que vai perder nessa história? Te abandonar. Eu preciso dEle. Ele é o meu tudo. Eu não tenho que explicar. Aliás, eu não quero explicar, não quero perder tempo explicando. Eu só tenho que dizer: Senhor, eis-me aqui, minha vida é Tua, cuida de mim, eu quero viver para a Tua glória. Nova etapa na minha vida, em nome de Jesus. Nova etapa na minha vida. É assim que deve ser. Para não cair em depressão, para não ficar triste, chorando, decepcionado, não. Ergamos os nossos olhos para o Senhor. Dele vem o nosso socorro. Dele vem o nosso socorro. Que Deus nos abençoe.